Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aí de novo. Mais uma temporada de lives. Tudo bem? Olá, quem tá chegando, Facebook, Instagram. Vamos aí se preparando. Hoje nós vamos ter aí muita coisa legal. Muito bom, muito bom. O retorno é sempre mais lento, né? Quando a gente está retornando, quando a gente está voltando, a gente vai demorando, né, para entrar no ritmo, mas tá tudo bem. Então a gente vai se preparando. E a primeira coisa, nós vamos fazer aí um exercício prático. Então deixem um papel e uma caneta, que nós vamos usar hoje papel e caneta, para a gente poder já começar a botar a mão na massa, né? Ou a mão no papel e na caneta. Então vão se organizando aí para a gente começar daqui a pouquinho, tá? Sejam bem-vindos, Cecília, Marcos, Fernanda, tudo bem com vocês? Muito bom, muito bom. A gente tem uma novidade hoje para falar, que vai ser bem legal, bem legal. E aí a gente vai aí preparando para a gente começar. Tá bom? Tudo bem com vocês? Hoje o negócio tá agitado aqui, vocês estão ouvindo? Tem de tudo aqui hoje, viu, gente? Vamos ver se o pessoal que tá me ouvindo, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim? Ver se vai melhorar. Uma pausinha aqui. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo certinho? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim? Muito bom, muito bom. Pessoal aí chegando. Vamos preparar o material então que a gente vai usar. Quem ainda não deixou preparado, pega uma folha, pode ser uma folha do caderno, uma folha sulfite. E a gente vai precisar de caneta também para escrever, para fazer o nosso exercício. Então já deixem no gatilho aí para a gente já começar daqui a pouquinho, tá? Então hoje a gente vai falar sobre essa questão de organização da rotina e o quanto que é importante a gente se organizar, tá? Então a gente vai aí preparar a nossa rotina e já vamos fazer a rotina dessa semana, tá? Olá, Neuma, saudade de você. Saudade de todos vocês, né? Eu estou de férias e aí a gente tá aí bem distante um dos outros, né? O pessoal do yoga, o pessoal da prefeitura, meus alunos. Muito bom, muito bom. O pessoal aqui do Facebook tá me ouvindo bem? Tá conseguindo me ver? Eu tô usando um programa diferente hoje aqui no Facebook. Eu queria ver se estava todo mundo conseguindo me ouvir. Saudade, né, Neuma? Mas tá acabando, hein? Já estamos no dia 20 de julho. Daqui a pouco a gente tá retornando aí com as aulas, não é mesmo? Muito bom, né? Bom, vamos lá então, vamos começar? Primeiro, eu queria falar para vocês da novidade. Já vou começar com novidade. Quem chegou no horário vai pegar, quem não chegou não vai pegar. Isso aí, já vou começar já com a novidade, porque é uma coisa muito boa, é uma coisa bem legal
E para quem, né, tá na área do yoga, os alunos do yoga, Helena, tudo bem? Então, eu vou contar para vocês agora uma novidade, né? Pessoal, tudo bem aí, gente? Estão me ouvindo? Maria, tudo bem? Roberta, sejam bem-vindas. Eli também chegando. Já vou começar com a novidade, tá bom? Aí quem chegou agora vai escutar, quem não chegou vai ficar sabendo só no final que a gente vai falar. Bom, a novidade é que a gente tem falado bastante sobre saúde funcional, não é verdade? Então, já faz um tempo, né, que eu venho falando para vocês sobre saúde funcional, sobre os pilares da saúde funcional, que a gente já falou um pouquinho, e tem tanta coisa ainda para a gente falar, né, e a gente está sempre aprendendo, né, a Roberta aqui, minha colega da saúde funcional aqui também, a gente tem sempre tanta coisa para aprender e coisas novas vão surgindo, né? Isso é natural, é um processo. À medida em que a gente vai expandindo, né, o conhecimento, nós vamos aprendendo e outras coisas vão chegando também junto, né? Para dar aquele suporte maior ainda para a gente cuidar da nossa saúde. E eu acredito que muitos de vocês, já que me acompanham, nós já temos falado um pouco sobre essa questão, mas agora surgiu um novo pilar da saúde funcional. Então foi revelado para nós ontem esse novo pilar na nossa imersão da mentoria Black, do time Safe, e foi uma alegria muito grande para todos, né? Mas para mim também foi muito especial, porque esse novo pilar, ele vem de encontro com toda a ciência, o conhecimento do yoga, tá? Então, esse novo pilar da saúde funcional, que agora nós também a gente já trabalhava ele dentro de um outro pilar, mas agora ele ganhou um destaque grande e ele vai surgir como um novo pilar. Na verdade, ele já surgiu como um novo pilar. Esse pilar da saúde funcional é a espiritualidade. Isso mesmo, a espiritualidade, ela é um pilar para nós termos uma boa saúde, uma saúde excelente, uma saúde, uma vida extraordinária. E isso é muito bonito, gente, isso é muito lindo, não é verdade? Quantas vezes nós nos deparamos, né, com situações e a nossa fé, a nossa gratidão, a questão do propósito de vida, do sentido da vida, né, que nos ajuda a enfrentar as situações mais difíceis e pode aí nos ajudar a cuidar melhor da nossa saúde, a cuidar melhor de nós mesmos, não é? Muitas pesquisas têm sido feitas e esse novo pilar da saúde funcional, aí a Fernanda também, né, Fer? Ó, yoga aí, ó. A espiritualidade. Sétimo pilar da saúde funcional, talvez não seja por coincidência que é o sétimo, né? Entendedores entenderão. O sétimo pilar da saúde funcional é a espiritualidade. Então, nós estamos ainda construindo, né, todo esse processo. Então, ontem o nosso professor, Dr. Sandor Bálsamo, que é o idealizador do método SAFE, né, que criou toda essa metodologia para nós trabalharmos saúde funcional em equilíbrio, sendo que a saúde funcional são todos os nossos pensamentos, nossas ações, nossas interações com o meio, que modificam a nossa maneira de viver, que interfere no nosso corpo físico, mental, emocional
espiritual, não é verdade? Pessoal do yoga, gente, eu tô amando tudo isso porque tem tudo a ver com as camadas, não é verdade? Com as camadas do nosso ser, né? Os nossos coxas que a gente fala. E isso é magnífico. E esse pilar da espiritualidade, ele vem aí, não fechando, né? Porque tem tanta coisa ainda pra gente descobrir, mas ele vem completando ainda mais a saúde funcional. E é tudo isso que nós vamos aí falar muito, muito, muito sobre isso. Lembrando, a espiritualidade, ela não prega nenhuma crença, nenhuma religião, não tem ligação com a religião, tá? Essa espiritualidade que nós tratamos são os princípios, os valores, né? Universais. Ou resumindo, é o amor, não é verdade? O amor é essa espiritualidade, a nossa essência, é o cuidado com a gente mesmo, é a autoconexão com a gente mesmo e a nossa conexão com algo maior, com algo que está além do que a gente pode explicar, tá? Sejam todos bem-vindos, viu? Tô muito feliz aí com vocês aí participando. Pessoal, os meus colegas aí da certificação do método SAFe chegando, sejam bem-vindos. E os meus alunos queridos aí, né? Neuzinha, Maria, todo mundo aí super atento. Então, pessoal, isso é a novidade que eu queria contar para vocês, que o 7º pilar da saúde funcional é a espiritualidade. E dentro da espiritualidade nós vamos tratar dessa questão da gratidão, do perdão, da resiliência, né? E essa questão da espiritualidade, ela tem a ver com a nossa prática no dia a dia, tá? Oi, Cida, tudo bem? É muito show, né, Roberta? É demais. Nossa, eu tô radiante aqui. Deu um novo ânimo pra gente. Eu acho que ontem na aula todo mundo saiu assim muito, muito empolgado com esse novo pilar. Então essa questão da espiritualidade é a gente levar isso para nossa prática, para nossa vida mesmo, né? Cada um tem a sua maneira de se conectar com algo maior. Se não acredita em Deus, também tem algo para ser vivido dentro da espiritualidade, não é verdade? Porque quem vive sem gratidão? Quem que vive, quem que tem uma boa saúde, se você não tiver amor, se você não tiver perdão, se você não viver o perdão? Então não basta só a gente ficar falando, a gente tem que viver tudo isso. E isso é a espiritualidade. Isso é o que a gente sempre está falando, né? Vamos praticar, vamos fazer, porque isso tem assim nossa, é muito bonito, é muito lindo, né? Oi, mãe, tudo bem? A minha mãe chegando, Eliane também, sejam bem-vindos, tá? Então, a espiritualidade é o 7º pilar da saúde funcional. É esse pilar que vai cuidar da nossa essência, da nossa verdade. No yoga, a gente tem todo um trabalho para mostrar, né, que essa essência que nós somos é paz, é plenitude, é amor. Então isso vem aí complementando tudo que, né, os sábios e yogis de milhares de anos, né, há mais de 5.000 anos já vem falando, né? Então isso é uma coisa muito importante. Então assim, espiritualidade, ela vai fortalecer a nossa conexão, né, com aquilo que é a nossa essência e com algo maior. Se você acredita em algo maior, né, para quem acredita em Deus, e viver isso.
Então não adianta a gente só dizer que acredita, né? Frequentar aí a sua igreja, o seu templo, seja a forma como você faz, né? Como você tem a sua ligação com Deus, com algo maior ou com você mesmo, mas a gente precisa viver isso. Isso precisa estar no nosso dia a dia, e é aí que a espiritualidade entra, tá? Então a espiritualidade a gente vai tratar como esses princípios e valores que são universais e que as pesquisas estão agora comprovando, né, que interfere na saúde, sim, que é importante você trabalhar a sua espiritualidade, tá? Então eu queria contar isso para vocês. Eu me segurei o dia inteirinho para não contar, né, nas redes sociais, porque eu queria dar essa notícia ao vivo aqui para quem pudesse estar aqui e a gente divulgar essa novidade, né, que vem só para agregar e para somar ainda mais nos pilares que ajudam a gente a ter uma saúde funcional aí, em equilíbrio mente, corpo, espírito. Muito bom, gente. Vamos para o nosso exercício prático. Folha, caneta, peguem rapidinho aí, quem ainda não separou, corre aí, pega uma folhinha, ó, folha, caneta, deixa eu ver minhas canetas aqui. Muito bom, muito bom. Gostou da novidade, Roberta? É muito bom, né? E assim, pra gente, né, que já tem essa ligação, né, com a espiritualidade, com a fé, a gente sabe de tudo isso, né? A gente sabe que a fé que é importante, que todos esses valores são importantes, mas é muito bom, né, a gente saber que agora tem como provar, né, para quem não tinha dúvida que interferia ou para quem não sabia como fazer, agora a gente tem, né, as formas, tem a comprovação científica. E importante isso, ó, a Luana, a doutora Luana entrando aqui, e esses fatores, né, de evidências científicas relacionando a espiritualidade com a saúde, vem muito forte da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Então tem um estudo, eu vou deixar depois para quem tiver disponível, para quem tiver lá no meu grupo do WhatsApp. Então já fica o convite para você que ainda não está no grupo do WhatsApp. Eu vou deixar o artigo completo da Sociedade Brasileira de Cardiologia falando sobre a inclusão da espiritualidade aí nos parâmetros da saúde, né, doutora Luana? Muito bom, muito bom. Isso é maravilhoso. Mas vamos lá que o nosso trabalho hoje, ó, tá puxado, tá? Pegaram? Folha. É legal vocês fazerem, tá, gente? Aqui comigo agora. Porque, assim, a gente já falou muito sobre isso, mas às vezes a gente fica só falando e não põe em prática. É o que eu acabei de falar da espiritualidade. Muitas vezes a gente vai, frequenta, né, a igreja, o local, um templo, um centro, mas a gente não vive isso na nossa prática, no nosso dia. E é isso que muda a nossa saúde, tá? É isso que vai interferir na nossa saúde. Então, vamos para a prática. É isso mesmo, né, doutora Luana? Muito bom. Então, pegar papel, caneta. Então, é assim, gente. A primeira coisa, tá, que a gente faz pra gente poder... Nossa, há tempo, tia, corre lá. A primeira coisa que é mais fácil pra gente fazer é a gente ter uma visão da nossa semana, tá? Porque às vezes a gente for olhar um calendário mensal, fica uma coisa muito vaga, né? Muito ampla.
ou se a gente olha só para um dia da semana, fica uma coisa muito restrita. Então, o que eu tenho praticado, que eu aprendi, depois eu vou deixar também para vocês as referências nesse assunto, que eu aprendo muito com essas pessoas, tá? Isso eu não tô tirando da minha cabeça. Eu venho praticando há algum tempo e o que me ajudou muito na questão da organização da minha rotina foi fazer o meu planejamento semanal, tá? Então, a gente vai precisar de uma folha e a gente vai riscar ela assim, ó. Não sei se vocês conseguem ver, tá? Vocês vão fazer 7 colunas para ser uma coluna para cada dia da semana, tá? Vão riscando aí. Vão dividir em 7 colunas. Façam 6 riscos aí, ó, tá? Para dividir a folha, essa folha que vocês têm, pode ser no caderno, não tem problema, só tem que ser uma folha sulfite, né? Porque às vezes folha pequena não vai caber. Então, vocês dividam em 7 colunas, ok? Belezinha? Vão dividindo aí. Essas linhas aqui horizontais, ó, é uma estratégia para a gente poder fazer ter uma visão geral, tá? Podem também fazer essas linhas aqui nas horizontais, ó. Façam 4 linhas, tá? Dividam aqui, ó, horizontalmente em 4, certo? Ok? Vão fazer. Não tem problema se ficar torto, depois vocês passam a limpo, e depois quem quiser desenhar, quem gosta de decorar, pode fazer uma decoração, pode pôr adesivo, pode enfeitar do jeito que quiser, tá? Esse é só um esboço. Então, o que nós vamos fazer nessa folhinha aqui? O esboço da nossa semana, tá? Aqui em cima, ó, a gente vai colocar os dias da semana, bem aqui em cima no cantinho, tá bom? Eu vou fazer junto com vocês. Vou planejar minha semana junto com vocês. Na verdade, já tá planejada a semana. Então, coloca lá, primeira coluna, segunda, na segunda coluna, coloca terça, vai indo, quarta. Eu gosto de começar na segunda, tá? Contar a minha semana a partir de segunda. Eu acho mais prático, mas se você quiser começar a partir de domingo também, não tem problema, tá? Façam um esboço e depois, se vocês quiserem alterar, cada um vai ajustando aí ao que achar melhor, tá? Aí coloca até domingo, certo? Então, eu já escrevi aqui, ó, o meu. Conseguem ver? Às vezes vai ficar certinho? Estão conseguindo acompanhar? Todo mundo pronto? Dá um joinha pra mim quando estiver pronto, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o nosso planejamento da semana. Gente, isso tem um poder que vocês não imaginam. Isso é muito importante a gente fazer. E assim, vou fazer toda semana, Bia? Vai ter que fazer toda semana. Eu gosto muito de acompanhar uma moça e ela fala assim, que é o seu encontro semanal com a organização. É quando você coloca no papel tudo o que você vai fazer, tudo o que você pretende fazer. Ok? Escreveram certinho? Bonitinho? Depois vocês enfeitam, gente. Não vai ficar enfeitando, não. É tudo assim, um rascunho, tá? Pessoal do Facebook, ok? Beleza? Podemos continuar? Tá? Agora, o que é mais importante que vocês vão colocar aqui nesse planejamento? Essas linhas aqui que eu falei para vocês aqui, ó, nessa horizontal, tá?
É para a gente dividir os períodos da semana. Então, por exemplo, nessa parte de cima a gente vai colocar o que a gente vai fazer no período da manhã. Aqui no meio a gente vai colocar as nossas tarefas para o período da tarde. E aqui nessa terceira parte aqui embaixo, a gente vai colocar as tarefas da noite, tá? Então, a primeira parte aqui é manhã, aqui é a tarde e aqui é a noite, tá? Vocês podem depois colocar no cantinho aqui também o horário, tá? Quem já fez a reprogramação de estilo de vida comigo recebeu uma planilhinha dessa daqui, tá? Então, é quase parecida com essa. E aí, aqui a gente pode colocar os horários que você mais faz durante a semana, os horários que são fixos durante a semana, que você usa, tá? Mas não tem necessidade de pôr aqui. Você pode colocar dentro de cada quadradinho. Entenderam, gente? Então, aqui, ó, o primeiro quadradinho, aqui é a segunda-feira de manhã. Aqui é a segunda-feira à tarde. E aqui embaixo, a segunda-feira à noite. Então, dentro de cada quadradinho desse, vocês vão colocar os compromissos que vocês têm durante a semana, tá? Então, por exemplo, se você entra no trabalho às 8 da manhã, então você coloca aqui na segunda-feira, 8 horas, trabalho, certo? Você tem um médico na quarta-feira, 2 horas da tarde. Então, você vai lá na coluna da quarta e coloca aqui, ó, médico, consulta, exame, ok? Então, agora vocês vão preencher isso. Os compromissos que vocês estão aí lembrando que vocês têm para fazer na semana, tá? O que acontece toda semana na sua rotina diária? Eu vou sempre ao mercado toda quinta-feira, 9 horas da manhã. Então, você coloca lá, porque já é um compromisso, já é uma tarefa que tem prazo e tem horário para acontecer, tá bom? Mas é só isso, gente. Não é para ficar colocando lá. Eu queria, sei lá, eu queria assistir um filme no Netflix na sexta-feira, 2 horas da tarde. Isso não é um compromisso, entenderam? Então, é só compromisso mesmo. Compromisso com trabalho, com médico, escola de filho, para quem tem filho. São compromissos com horário marcado, tá bom? 2 minutinhos aí pra gente preencher. Se tiver muito compromisso durante a semana, coloca alguns, só pra gente poder ilustrar, tá bom? Eu vou colocar aqui pra vocês o que eu tenho marcado pra essa semana, que eu tô de férias, né? Mas eu vou colocar o que eu realmente tenho aqui, tá? Então, coloca assim o horário e o que você tem pra fazer, tá? O compromisso seu aí durante a semana. Nossa, tá tão leve aqui a minha semana, mas é porque a gente tá de férias. Ok? Para quem trabalha, é interessante colocar, né, por exemplo, trabalho, o horário que entra e o horário que sai, tá, do trabalho. Então, põe começo do trabalho ou finalizando o trabalho. Achem um termo que é mais fácil para vocês conseguirem se ver aqui, né, dentro dessa planilha. Então, eu coloquei aqui, ó, eu tenho a live hoje às 18 horas, nosso compromisso aqui, né, aqui. Aí, na quarta, eu tenho uma aula às 2 horas da tarde, tá? E na sexta também eu tenho uma aula 2 horas da tarde.
E na quarta, a gente tem live também, às 18 horas. Eba! Certo? Então, esses são os meus compromissos com horário nessa semana, tá? É lógico que se eu estivesse trabalhando, teria mais coisas aqui, tá bom? Então, esses são os compromissos. Tem data, tem horário, dia marcado para acontecer. Isso é o que a gente coloca fixo, tá? Aí você olha para sua semana. Depois que você faz esse esboço da semana, você vai ter noção de quanto tempo livre você vai ter. Se você olhar para sua semana e você tiver todo cheio de compromisso, não fica querendo encaixar coisa que não precisa ser feita na semana. Porque senão depois, se você não faz, você fica mais frustrado, tá? Lógico que tem hora que não vamos conseguir fazer o que a gente planeja, tá tudo bem, gente. A gente é inteligente o suficiente para lidar com os imprevistos e também nós somos seres adaptáveis, a gente consegue se adaptar, tá? Mas é importante a gente ter um roteiro. Sabe por quê que é importante a gente ter isso daqui? Pra gente se direcionar. Porque senão você fica achando que você vai ter tempo durante a semana, né? Porque na sua cabeça, sua mente, ela te engana, né? Ela fala assim, você vai sair do trabalho meio-dia e tem que voltar 1 hora. Entre meio-dia e 1 hora dá pra você fazer um monte de coisa, né? E às vezes não dá. E aí você fica planejando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí você gasta, né, a energia para pensar. Chega na hora, você não faz, porque às vezes é uma coisa que não dá para fazer. E aí você fica frustrado e fala, eu não consigo mesmo, tá? Então, fazer esse esboço da semana, eu comecei dessa forma. Hoje eu já tenho um outro sistema para é parecido, mas é um outro sistema. Mas é importante a gente ter uma noção de olhar para a nossa semana no papel e ver o que a gente tem que fazer, tá? Aí a gente vai para outra parte agora do exercício. Conseguiram colocar no papel? Depois vai ter prova. Depois vai ter prova. Eu quero que vocês tirem uma foto, publiquem e me marquem aí nas redes sociais para eu ver o que vocês fizeram, tá? Quem não quiser publicar, me manda, tá? Se for uma coisa muito particular, pode me mandar no privado que eu quero ver. Então, essa parte daqui do planejamento da semana e colocar compromisso fixo, que você tem de compromisso que você vai ter toda semana, ou naquela semana você tem aquele horário, aquele dia para fazer aquilo, é muito importante. Então você vai olhar e aí aqui a gente vai deixar essa parte aqui de baixo de tudo, tá? Para você listar as suas prioridades da semana. O que você precisa fazer nessa semana, mas que não tem dia e nem horário para você fazer. Por exemplo, eu quero fazer uma meditação mais longa essa semana. Eu quero fazer um exercício de respiração mais longo essa semana. Então, eu coloco lá embaixo, fazer exercício de respiração durante 10 minutos. Não, 10 é muito, né? Não, 10 minutos, vai. Um exercício de meditação durante 10 minutos. Então, eu vou escrever aqui embaixo nas minhas prioridades, tá? Outra coisa, essa semana eu preciso arrumar o meu guarda-roupa, né? Não precisa marcar horário para arrumar o guarda-roupa. Então, você coloca lá embaixo aqui na semana, ó. Arrumar o guarda-roupa, certo? Por exemplo, preciso limpar o fogão, né? Fazer uma faxina no fogão. Então, coloca lá. Eu quero assistir um filme com a minha família. Então, aquele filme lá não precisa ter horário.
ele pode vir para cá, para as prioridades, tá? E aí o que a gente vai fazer agora? Você vai escolher 3 prioridades que você quer fazer essa semana. Pensa nessa semana agora, tá? O que você quer fazer essa semana? O que você precisa fazer essa semana, tá? Então, coloca aqui embaixo. Não tem dia, não precisa ter dia e não precisa ter o horário fixo. Você não tem prazo para entregar um guarda-roupa limpo, certo? Então, essas cobranças a gente precisa também tirar um pouquinho, tá bom? Então, coisas que a gente não tem prazo, que a gente não tem data, que a gente não vai ter ninguém cobrando a gente precisa colocar aqui, tá? Pode colocar como prioridade assistir a live quarta-feira. Não, aí é prioridade não, aí é compromisso, né? Porque aí vocês têm aí o compromisso na quarta às 18 horas aqui comigo, tá? Mas, por exemplo, quero fazer um exercício na internet, né? Quero acompanhar uma aula de exercícios na internet. Né? Se você tem a aula já gravada, tem tanta aula, né, no YouTube, coloca aí como prioridade, tá? Eu vou colocar as minhas prioridades aqui também, vou mostrar para vocês depois. Pensaram? Conseguiram escrever? E é o que eu falei, é interessante a gente fazer o exercício agora, porque a gente já falou tanto, né? E quantos de vocês já fizeram? Então, por isso que é legal a gente fazer, né? E fazendo aí o exercício, porque é uma forma da gente praticar, né? Se você ficar, depois eu faço, aí a gente acaba não fazendo, tá bom? Então, coloquem pelo menos 3 prioridades aí que vocês tenham, tá? E aí, o que acontece quando a gente faz essa lista das prioridades, tá? Da semana. Você vai tentar ver qual o melhor momento da semana para você fazer. Você não precisa necessariamente colocar o dia e o horário. Mas, por exemplo, se você vai hoje à noite, tá? Eu costumo fazer isso no dia anterior, antes de dormir. Eu vou dar uma olhadinha nos compromissos que eu tenho para amanhã. E aí, quando eu coloco, quando eu vejo o que eu tenho para amanhã, por exemplo, amanhã eu não tenho compromisso com horário nenhum, então meu dia está praticamente livre. Aí eu vou ver o que eu preciso, o que eu posso colocar amanhã para eu fazer, tá? Por exemplo, na quarta eu tenho uma aula às 2 horas da tarde, costuma ir até umas 4h30, e depois eu tenho a live aqui com vocês às 18 horas. Então, nesse período entre 4h30 e 6 horas, eu vou ver se tem alguma das minhas prioridades que cabe ali, que eu posso fazer. Então, por isso que é importante a gente ter escrito, porque aí você olha e você sabe, né, mais ou menos o quanto de tempo que vai gastar. E aí você se programa para fazer aquilo. É igual eu falei, tem dias que imprevistos vão surgir, a gente não vai conseguir fazer o que a gente tinha planejado, tá tudo bem. O importante é a gente saber para onde a gente vai. E o mais legal é que quando você se perder assim na sua rotina, quando acontecer um monte de imprevistos na sua rotina, você sabe para onde você vai voltar, tá? Escreveram? Já deu tempo, né? O meu falta um aqui que eu me perdi aqui, que eu... lembrei. Ó, minhas prioridades. Vou mostrar pra vocês, ó. Acho que tá... Eu quero... a minha prioridade essa semana é meditar todos os dias à tarde. Eu faço a minha meditação de manhã, mas eu tenho procurado fazer mais um período de meditação à tarde,
que me ajuda muito a lidar com estresse, com ansiedade. A gente já falou bastante sobre isso, né? Depois, a outra prioridade minha é limpar as janelas daqui de casa. Preciso fazer uma faxina. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal do Facebook. Certo? E a outra prioridade minha é estudar o yoga. Eu tô tentando fazer assim, aproveitando alguns momentos das minhas férias para me dedicar um pouquinho mais pro estudo, né? Para estudar um pouco mais profundo, tá? Então é isso. Então eu tenho os meus compromissos marcados já aqui no papel, que eu sei que nesses horários eu não posso me comprometer com mais nada. Já aconteceu com vocês de marcarem duas coisas ao mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo horário? Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem esse planejamento, tá? E aí a outra coisa que eu faço é o quê? Hoje à noite, né, antes de eu dormir, eu vou olhar para o próximo dia. Aí eu vou olhar para terça-feira, ó, minha terça aqui, ela tá livre. Então, provavelmente amanhã, uma tarefa que demanda mais tempo aqui do meu dia, limpar as janelas. Então, provavelmente amanhã vai ser dia de faxina, de fazer limpeza na janela. Vocês entenderam? Então, por exemplo, agora hoje à noite eu vou pegar essa folhinha e vou escrever aqui, ó, limpar as janelas, aqui no comecinho do meu dia. E é importante isso também. As tarefas mais difíceis a gente tem que fazer logo no começo do dia, tá bom? Então eu vou colocar aqui, limpar as janelas, tá? Por exemplo, hoje eu não meditei à tarde. Eu fiquei estudando aqui para vir falar com vocês. Então, provavelmente aqui depois da nossa live, eu vou tirar uns minutinhos para eu meditar, tá? Aí amanhã, eu sei que à tarde eu tô livre, então esse horário das 18 horas provavelmente vai ser o horário que eu vou colocar para meditar. Vocês entenderam? Então é dessa forma que a gente começa a se organizar. Quais são as suas prioridades? Aonde que elas encaixam na sua semana? Aí você vai falar para mim, Bia, não dá. Meu papel ficou todo cheio de horário. Aí a gente entra numa outra questão um pouquinho mais delicada. Gente, nosso tempo tá voando, mas vamos lá. Tem muita coisa para falar, mas tá tudo bem. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Se você preencheu essa folhinha toda aqui já, cheinha, de manhã, à tarde e à noite, cheia de compromissos, você precisa aprender a falar não. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se compromete com outras pessoas, tá? Com trabalho, e que às vezes não é necessário. Lógico que tem casos e casos, né? Cada um sabe aí o que aperta no pé, mas tem muitas coisas que a gente faz. Quando a gente começa a fazer esse exercício, a gente começa a perceber o que a gente está fazendo que não precisa da gente fazer. Ou a gente pode passar para outra pessoa fazer, ou nós não precisamos assumir aquela responsabilidade, tá? Então avaliem com carinho o que vocês têm de compromisso na vida de vocês hoje. É necessário? É extremamente necessário? É um caso assim muito importante, tá? É importante a gente fazer essa avaliação, porque a gente vai começar a perceber que tem coisas que a gente não precisa fazer, tá? Lógico, gente, isso é um exercício que a gente vai fazer pro resto da vida, tá? Essa planilha aqui é para essa semana. A semana que vem tem outra. O ano que vem vai ser, às vezes, completamente diferente disso daqui, tá? Lógico que o meu tá vazio, gente, porque eu tô de férias, tá? Senão vocês vão achar assim, nossa, a Bia não faz nada. Mas eu tô de férias, tá? Por isso que a minha planilha, eu tô fazendo a realidade minha hoje, tá bom?
Então, eu queria que vocês experimentassem fazer isso. Então, hoje à noite, pega o que você vai fazer amanhã, vê se você consegue fazer alguma prioridade no seu dia. E aí você já pode ir se planejando para os próximos dias também, tá? Aí, por exemplo, né, amanhã eu consigo fazer, por exemplo, o meditar todos os dias é uma prioridade minha para todos os dias, tá? Então essa eu vou carregar para a semana toda. Agora, limpar a janela. Eu consegui limpar a janela amanhã, eu consegui terminar minha faxina da janela, eu já risco essa prioridade. Já fiz, já está encerrado. Aí eu vou estudar yoga, provavelmente na quinta, que eu também tenho livre. Então, eu vou estudar yoga na quinta-feira, tá? Vou estudar um pouquinho mais profundo. Aí eu já vou riscar. E aí depois eu posso, e aí eu tenho, eu posso não, né? Eu tenho uma outra lista de coisas para fazer. Vocês acham que eu só tenho isso de coisa para fazer? Ninguém tem só 3 coisinhas na semana para fazer, né? Mas isso também é muito importante, então prestem atenção. Você não precisa colocar todos os seus sonhos, todos os seus desejos nessa semana. Vocês já pararam para pensar que às vezes a gente quer colocar tudo que a gente não fez a vida inteira em uma semana? Hoje eu deixei um post aí nas redes sociais para vocês falando sobre mudanças. Porque muitas vezes a gente pensa em mudar e acha que a gente tem que mudar tudo de uma hora para outra. Aí a gente não consegue mudar, aí você fala assim, mas eu não consigo mudar. Ninguém consegue mudar tudo de uma hora para outra, de um dia para o outro. Por isso que a gente fala do 1% todo dia. São pequenas ações, pequenos hábitos que vão fazer a mudança lá na frente. Tá? Então, não precisa colocar tudo que você sonha fazer nessa semana. Por isso que a gente tem que ter uma outra lista. Por isso que a gente tem que ter um outro documento. Bia, mas é muito papel. Não é muito papel. É que a gente às vezes não está acostumado, tá? Essencial é você ter essa folhinha para você fazer o seu planejamento semanal, toda semana. Outra dica que eu usei muito no começo também, né, que era uma folhinha como essa, eu deixava marcado de caneta os meus compromissos e eu marcava a lápis as minhas prioridades. Aí para outra semana eu apagava as prioridades e aí colocava de novo as prioridades da outra semana. Também dá para ir reaproveitando, tá? Mas hoje em dia eu faço eu tenho uma folhinha para cada semana. Lógico que não é uma folha, é um caderno que eu uso, é um planner que eu uso, tá? Um planner. E então é assim, primeira coisa é ter o planejamento semanal, que é isso que a gente fez aqui agora, tá? Toda semana, eu faço todo domingo, geralmente, de manhã ou à tarde, é o meu momento com a organização. E aí a gente tem uma outra folha, eu vou mostrar aqui para vocês, olha o meu caderno. Uma outra lista, deixa eu ver onde que eu marquei aqui, aonde eu coloquei tudo que eu queria fazer esse ano. Olha aqui para vocês verem, ó. E aqui eu vou dividindo por área. Tá vendo esses coloridinhos aqui no cantinho, ó? Esses coloridinhos aqui são as áreas. Então eu tenho aqui o que eu quero fazer esse ano na área profissional, na área social, de relacionamentos. Eu sei o que eu quero fazer esse ano para minha qualidade de vida, eu sei o que eu quero fazer para mim esse ano. Então a gente tem que ter uma outra lista
para a gente poder marcar tudo o que a gente quer, tudo o que a gente deseja, quais são os nossos objetivos. Lembra dos propósitos, das metas? Eu não falo só, eu escrevo. Ó, isso daqui é um exercício que eu fiz 13 de dezembro de 2019, tá? Final do ano. Então eu já pensei nesse ano. E aí o que eu queria falar para vocês? Duas coisas. Deixa eu voltar aqui. Eu pensei nesse ano de 2020, né? Me organizei aqui, ó. Tá tudo marcados para esse ano de 2020. Aí eu faço um planejamento semanal. Depois eu vou deixar para vocês o link das pessoas que eu sigo que explicam melhor como que faz. Elas têm um blog muito legal. Eu fiz o meu planejamento aqui do trimestre, do que eu ia fazer nos meses, né? De cada 3 em 3 meses. Aí o que aconteceu esse ano? Em março chega a pandemia. E aí a Bia olha para tudo isso e fala: meu Deus, eu não vou conseguir fazer. Por isso que eu digo para vocês, através do planejamento, através do que eu tinha escrito, eu consegui me reorganizar com mais facilidade para lidar com os imprevistos que vieram nesse ano de 2020. Porque assim, se eu não tivesse isso daqui, eu ia ficar muito desesperada. Se eu não tivesse marcado o que eu queria para esse ano, eu ia ficar perdida. Por isso que é importante a gente escrever sim. Por isso que é importante a gente anotar. Então aqui, nessa folha à parte, não é aqui que eu faço o meu planejamento semanal. Eu escrevo tudo o que eu quero. Todos os meus desejos, todos os meus sonhos, eu tenho tudo marcado aqui. Inclusive, hoje é lua nova, é dia de escrever o que você quer, tá? Então, tenha um caderninho para você escrever tudo que você quer, tudo que você deseja. E aí tem uma outra lista, que é uma lista de próximas ações. Então, sabe essas prioridades que a gente marca aqui na semana? Essas aqui embaixo que eu falei para vocês? Eu tiro da minha lista de tarefas, da minha lista de próximas ações. E é dali que eu vou colocando. Eu lembrei que eu preciso ir no mercado. Eu coloco lá, próxima ação, ir no mercado. Eu lembrei que eu preciso eu preciso comprar um jogo de toalha de banho nova. Então eu escrevo lá, comprar toalhas novas. Então eu tiro da cabeça, eu não fico com isso na cabeça. Porque a minha cabeça, ela foi feita para pensar, para criar, e não para ficar guardando coisa que eu posso pôr no papel. É por isso que a gente escreve, é por isso que a gente organiza. Não é para deixar rígido, não é porque tá aqui que você tem que cumprir, se você não cumprir você vai ser punido. Não é, gente. Isso aqui deixa a vida fluir. A vida flui com mais facilidade. Gente, tô falando muito hoje, né? Mas eu adoro esse assunto de organização. Respira. Entenderam? Fizeram o exercício? É para fazer sempre, toda semana, tá? Escolhe um dia. Pode ser na segunda-feira de manhã, se você pode fazer. Você pode fazer no domingo. Às vezes domingo é um dia que às vezes a gente passa meio perdido, né? Então aí já tem uma tarefa para fazer. E isso tem um poder imenso, gente. Eu vou contar para vocês. Não sei se a Helena tá aqui ainda. Helena, se você tiver, você pode confirmar isso, que você fez o curso junto comigo. Acho que foi em esqueci o ano. Foi 2016? Não lembro mais. Mas a gente fez um curso. A Helena é minha colega, minha amiga de yoga, que a gente fez o curso de yoga junto. Aí depois a gente voltou para fazer lá na escola de yoga com o professor Andrés, lá no Isvara, em Campinas. A gente fez um curso para planejar o ano seguinte. E foi muito legal.
Sabe por quê? O professor, ele mandou a gente ir escrevendo e tirar da cabeça tudo o que a gente queria fazer. Então, por exemplo, ele começou a pensar no ano seguinte. O que você quer para o ano seguinte? Aí eu escrevi lá, sei lá, eu queria montar o meu estúdio de yoga, queria trocar o carro, eu queria fazer um congresso de educação física, e fui escrevendo. Aí ele falava, não, mas o que mais? O que você precisa para você? Aí a gente escrevia, aí você achava que não tinha mais nada, né? Que você já tinha colocado tudo. Aí ele fala, não, e se você quisesse fazer, e se você pudesse fazer, o que você gostaria de fazer? Aí a gente pensava e vinha mais ideias. E a gente foi escrevendo, gente, eu acho que eu escrevi assim umas 20 páginas de caderno, sabe? Com tudo que eu queria fazer. E o que foi bom? Esse mesmo, Helena, faça de 2016 o melhor ano de sua vida. Foi maravilhoso, não foi, Helena? Gente, e isso foi de uma tal descoberta para mim, porque assim, foi aonde eu comprovei que quando a gente escreve, a gente realiza. Hoje eu olho, Helena, para aquelas listas que a gente escreveu naquele curso e eu já fiz tanta coisa. Sabe aquelas ideias que você pensa assim, nossa, se um dia, acho que tinha até alguma coisa assim, se um dia eu pudesse fazer, eu gostaria de fazer, sabe? Que você pensa assim, nossa, tá lá na frente, nossa, eu nem consigo visualizar. Eu fiz, gente, eu já fiz. Eu já vivi, eu já tive, eu já passei por tudo isso. Então, gente, não percam a oportunidade de escrever, tá? Foi muito bom mesmo, Helena, aquele curso foi maravilhoso, como sempre, né? O Andrés lá, o nosso mestre de yoga, ele dá show também. Então, vamos recordar, fazer planejamento semanal, coloca na folhinha lá, os compromissos com data e horário que você tem. Depois você coloca as suas prioridades embaixo, no verso, né? E aí você vai a cada dia, todo dia à noite antes de dormir, você olha para o dia seguinte e pensa o que você pode encaixar das suas prioridades para o dia seguinte, tá? E aí, por exemplo, chegou na quinta, eu fiz tudo que eu precisava fazer, aí sexta apareceu uma vaguinha, olha na sua lista de próximas ações, o que você pode puxar ainda para essa semana para fazer, tá? Isso é muito legal, muito bom, funciona mesmo. Tem a lista de próximas ações e tem uma lista de desejos, tá? Aproveita hoje, lua nova, respira profundo, pensa no que você quer e escreve o que você quer para sua vida, tá? Seja a coisa mais, fala assim, nossa, eu vou escrever, mas não sei se eu vou conseguir. Escreve que realiza. E para terminar hoje, concluindo, falando, né, do 7º pilar da saúde funcional, que é a espiritualidade, que a gente precisa aí praticar a gratidão, praticar o amor, o perdão, né, treinar a nossa resiliência e nos conectar com a nossa essência, com aquilo que nós somos, né? Esse ser de paz, de plenitude que todos nós somos, tá bom? Referências, já vou passar. Gostaram? Maravilhoso planejamento. Angélica, tudo bem? Rosalia aqui também. Passa as referências. Então, vamos lá. Eu vou deixar na descrição também do vídeo, tá bom? Procurem Vida Organizada, tá? Tem perfil aqui no Instagram, tem blog, tem o canal do YouTube da Thaís, é fantástico, gente. E eu aprendi tudo isso com ela, tá? Vida Organizada, da Thaís Godinho.